Então, voltando à questão do imediatismo, a questão do intercâmbio eletrônico de dados, ela integraliza essa questão entre negociadores e fornecedores, além de outros terceiros responsáveis pelos processos empresariais. Então, a estrutura organizacional, ela é basicamente pautada principalmente pelos setores tecnológicos. Quais são os processamentos que vão ser utilizados, quais métodos de trabalho, e aí entra a questão da inovação tecnológica. Compreende por inovação tecnológica, principalmente os procedimentos novos surgidos no meio em que estamos nos processos produtivos. Então, pode ser ou pode ser, no caso, produtos novos, ou então metodologias aplicadas ao trabalho, aos processos administrativos ou negócios. Então, além disso, é fundamental a tecnologia no comportamento organizacional, principalmente no campo da cibernética, porque ela influencia principalmente a rede integrada de relacionamentos, ou seja, ela promove a descentralização da hierarquia, em que todos têm funções importantes no desempenho organizacional. Então, a relação de pessoas é principalmente interligada à questão de inovação, porque por meio da criatividade e do desenvolvimento de trabalhos que visam a capacitação do empregado, do funcionário, além de desenvolver questões criativas, os processos que fomentem principalmente a motivação do funcionário na empresa. Ou seja, são todos os processos. O ambiente em que o funcionário está situado, assim como os recursos propostos pela organização, eles vão auxiliar nesse processo de construção de produtos, de serviços, da qualidade, além da questão do custo-benefício, das questões de investimento e assim acompanhar o desenvolvimento empresarial. Bom, em nosso trabalho, a gente adicionou como revisão literária um artigo que fala sobre o benefício do uso da tecnologia no desempenho empresarial. Bom, esse artigo ele foi publicado em 2008 e a metodologia dele visa a compreensão das análises dimensionais, principalmente da esfera administrativa, uma vez que ele interliga as questões de eficiência, os benefícios oferecidos, os processos funcionais, além de interligar a questão do papel do gestor e assim fazer com que, além de apresentar as questões de análise tecnológica e os recursos fomentados por essa tecnologia. Então, a metodologia aplicada, ela foi trabalhada principalmente em um estudo de caso de uma empresa que ela não foi mencionada por motivos de sigilo requerido pelos responsáveis administrativos e executivos da organização. E ela visa principalmente analisar e avaliar o desempenho dessa empresa na relação de custos, na relação de investimentos propostos pela tecnologia na produção. Então, ele faz diversas referências, principalmente à governança de TI, uma vez que ele cita a questão da autoridade e a questão também da responsabilidade nos processos de administração, ou seja, os recursos tecnológicos eles são utilizados para auxiliar os gestores na tomada de decisão, principalmente na questão de investimentos, em quais procedimentos e quais métodos científicos para o desenvolvimento do trabalho. Então, ele, além disso, aborda aspectos principalmente como o suporte, o desenvolvimento operacional, a questão de inovação, principalmente dos serviços ofertados, a fim de mostrar os benefícios propostos pela tecnologia na situação empresarial hoje em dia. Então, a tecnologia, a gente pode finalizar e compreender que ela é um processo muito importante no desempenho da economia e do mercado. Por quê? Porque ela fomenta, através de seus recursos, como automoção, além da questão dos sistemas de processamento informacional, para ajudar o gestor a tomar as melhores decisões para a empresa, além de oferecer a melhoria a todos que integram esse meio. Ou seja, é um comportamento organizacional que envolve a integração de todos no meio empresarial.
E, ou seja, essa abordagem sistêmica, ela é muito visada, principalmente porque a gente sabe que para uma organização ela obter êxito, ela precisa de planejamento, precisa de controle, saber quais são os métodos aplicados para desenvolver lucro e pesquisas também no âmbito científico que elas façam com que a empresa alcance suas metas estabelecidas. Então, em suma, a gente fez um questionário e aí esse questionário ele aborda principalmente a questão da tecnologia na situação contextual, além do conceito e além das contribuições, principalmente promovidas pela inteligência artificial e outras teorias propostas, principalmente compostas nos livros e também em pesquisas. Certo. Esse questionário ele é importante para a gente enfatizar o que a gente já vem abordando, né, frisar tanto o que a gente está abordando no slide como o nosso projeto escrito. A gente vai começar com essa pergunta, né, sobre as vantagens da tecnologia na administração. A gente pode citar a maior agilidade na produção, já que com a utilização de maquinários específicos para essas operações, há uma certa automatização das atividades e a gente vai produzir mais em menos tempo. Em seguida, a gente também pode citar a maior segurança nas tomadas de decisões, uma vez que a administração vai utilizar do TI, né, a tecnologia da informação, e da comunicação também de modo mais técnico nos seus planejamentos, o que vai visar um maior controle e um certo conforto nas ações que a administração irá tomar. Já desse segundo tópico, que vai ser a definição de tecnologia na perspectiva administrativa, a gente pode citar como um complexo de mecanização de estratégias desenvolvidas por meio da execução de tarefas e manifestações como a mecanização, que se constitui com a utilização de modelos práticos e ferramentas conceituais baseadas em teorias científicas que facilitam o trabalho do administrador e além de torná-lo mais eficiente. Já na questão 3, a gente está pedindo para explicar de como a inteligência artificial passou a ser um aliado nas tomadas das decisões pela administração das organizações. Então, assim, por se tratar de um processo automático e presente em um mundo globalizado, conectado, a inteligência artificial ela é capaz de processar um número expressivo de dados, de informações, os quais a administração pode utilizar nas tomadas de decisões. E, tipo, é algo tão moderno, é um processo tão inovador que chega a dispensar até mesmo a intervenção humana. Enfim, já na questão 4, a gente pediu para citar as principais contribuições da informática moderna para o setor administrativo e as mudanças no panorama de consumo. Sim, primeiramente, a TI, da tecnologia da informação, leva aos sistemas de comunicação, integração e automação dos negócios. Então, assim, com o desenvolvimento do e-commerce, né, os negócios feitos de modo virtual pelas mídias eletrônicas, enfim, nesse cenário, o consumidor passa a procurar maior facilidade, agilidade e conforto para realizar as compras de mercadorias ou contratar serviços. É muito mais prático, principalmente hoje num conceito de quarentena, procurar as nossas mercadorias por meio do Instagram, Mercado Livre, enfim, várias plataformas digitais que estão surgindo visando atender esse novo modelo de consumidor. Enfim, essas inovações são frutos da tecnologia da informação e são de suma importância para as organizações, visando o aumento do número de consumidores com toda essa diversidade de produtos que podem ser oferecidas nesse âmbito digital, além de evidenciar uma maior competitividade das organizações do mesmo ramo. E por fim, dessa última questão, a gente vai relacionar a tecnologia da administração com as teorias da matemática e a teoria de contingência. Começando pela teoria da matemática, que vai salientar as pesquisas e os avanços nos processos de produção,
enfatizando sistemas e serviços e tecnologias. Essa teoria faz parte de uma abordagem mais sistêmica da administração, que junto com as teorias de sistema e cibernética, que vai ser a ciência responsável por oferecer sistemas de processamento e organização de informações que são capazes de auxiliar outras áreas científicas. Então, assim, nesse contexto, é importante a gente ressaltar que a teoria da matemática, ela enfatiza a otimização do tempo em serviços, desenvolvendo o aumento da produtividade e da qualificação dos produtos. Já no que tange a teoria de contingência, que já é conhecida por pregar relatividade nas organizações, isto é, que não há nada de absoluto nas organizações que variam de acordo com o seu ambiente. Então, assim, a tecnologia também pode estar interligada a essas variações, uma vez que as inovações tecnológicas se renovam continuamente, tornando-se, portanto, um fator estratégico na competitividade empresarial. Quer dizer, a organização melhor preparada para tais contingências vai ter mais chances de obter sucesso nesse quesito. Enfim, pode encerrar.